Olá, meu nome é José Nunes. Iremos falar sobre diagnóstico rural participativo para a disciplina de Desenvolvimento Agrícola e Sustentável, ministrada pelo professor Alberto Luiz Berto. Meu grupo é composto por 7 acadêmicos. Introdução. O que é DRP? Diagnóstico rural participativo é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí comece a autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. Objetivo: fomentar um desenvolvimento sustentável. As vantagens do diagnóstico rural participativo são: põe em contato direto os que planejam, facilita o intercâmbio de informação e verificação desta por todos os grupos da comunidade. O DRP, como metodologia, aponta a multidisciplinaridade. As ferramentas do DRP se prestam muito bem para identificar aspectos específicos de gênero, facilita a participação tanto de homens como de mulheres e dos diferentes grupos de gênero, gera e fornece informação a partir de uma perspectiva local. Os princípios e o conceito-chave do DRP. A prática e a teoria do DRP variam muito segundo o contexto no qual são usados. No entanto, tem algumas características comuns. São processos de pesquisa e coleta de dados, impulsionam uma mudança nos papéis tradicionais do pesquisador e dos pesquisados, reconhece o valor dos conhecimentos dos comunitários, funciona como meio de comunicação. Princípios básicos do diagnóstico participativo. Respeita a sabedoria e a cultura do grupo, analisa e entende as diferentes percepções, escuta todos da comunidade, visualização utilizando questionários, triangulação de dados que confrontam, complementam a informação obtida, ignorância ótima, uma forma de evitar uma quantidade excessiva de detalhes na coleta de dados, análise e apresentação. Vamos dar seguimento falando um pouquinho sobre o cronograma para a realização do diagnóstico rural participativo. O primeiro passo é realmente identificar qual é o objetivo, por que a gente está indo naquela comunidade ou fazenda. É para avaliar um projeto já em andamento ou é para implementar algo novo? Além disso, isso vai focar na fazenda toda ou na comunidade toda ou vai focar só numa área de interesse? Talvez só na área de educação, só na área econômica, só na área técnica. Então tudo isso deve ser conversado com a comunidade, com os beneficiários para ser decidido. Depois disso, qual é a equipe que eu vou precisar para desenvolver esse trabalho? A ideia é sempre ter uma equipe mais multidisciplinar possível. Então, para abranger as áreas técnicas, as áreas econômicas e também as áreas sociais. Então, além de um agrônomo, zootecnista, engenheiro florestal, ter também um economista em conjunto e, além disso, um sociólogo, um pedagogo, alguém para entender realmente a parte social e ajudar na hora dessa dinâmica com o pessoal da comunidade. Depois disso, a gente vai identificar na comunidade quem são os líderes que podem ajudar essa equipe a desenvolver algum tipo de trabalho. Então, quem são os líderes da equipe que querem realmente o desenvolvimento da comunidade e que podem ajudar ali na comunicação entre a equipe e a comunidade em loco, né? Realmente na comunidade. Depois disso, decidir o que eles esperam, o que o pessoal da comunidade quer com o nosso diagnóstico rural participativo. Né? E tentar ver isso de gêneros diferentes, talvez começar só com as mulheres, começar só com os homens, depois dividir em grupos, talvez só com os produtores por exemplo, de bovinos, só com os produtores de polpa, ver o que cada pessoa espera para evitar futuros conflitos. E para a gente ter depois um material em mãos que pode ajudar todo mundo a realmente desenvolver a comunidade. Após isso, para desenvolver esse projeto, tem necessidade de informação? O que eu preciso levar de capacitação para essa comunidade, para eles desenvolverem o que eles querem fazer? Quais são as limitações da comunidade? Então, perguntar realmente eles o que limitam eles em todas as fases, todas as esferas. O sexto passo, qual a metodologia que eu vou usar para realmente realizar essa pesquisa? Existem metodologias que já foram utilizadas antes por outros extensionistas que deram certo, então vou dividir homens, vou dividir mulheres, vou dividir em grupos, sei lá, por faixa etária. Então tudo isso deve ser conversado, decidido antes da realização. E por último, né, realmente desenhar o processo de como vai ser esse diagnóstico, onde vai acontecer, quanto tempo vai durar, qual é a hora onde vai ser realizado,
Então, quanto tempo vai demorar todo o processo, né? Qual o material que eu vou precisar levar para realizar esse processo? Então, tudo isso deve ser decidido antes da realização, realmente com o objetivo de facilitar a implementação do diagnóstico. Equipe de moderação do DRP. A equipe ela deve sempre estimular a participação de todos, né? Homens e mulheres da comunidade. Porém, existe uma característica que normalmente as mulheres elas se abrem mais e preferem que essa comunicação se dê a agentes e pesquisadores do mesmo sexo, né? E é comprovado que quando isso acontece, a participação delas é mais eficiente e as informações são mais completas. Continuando falando sobre a preparação do diagnóstico rural participativo, vou falar um pouco sobre a programação e a convocatória. Todo o diagnóstico rural participativo ele exige uma organização. Para tanto, precisa de uma boa programação, preparação para assegurar que todo mundo participe, os membros da comunidade. Nesse sentido, é importante levar em consideração as etapas dos ciclos das culturas. Se o pessoal está colhendo, se eles estão plantando, se eles vão estar muito ocupados ou desocupados para participar do diagnóstico rural participativo, de uma futura assembleia ou outro método que for escolhido. O objetivo é garantir a boa participação e é essencial acordar o dia, o horário e as oficinas, levando em consideração as responsabilidades de trabalho e atividades domésticas dos participantes. Como é a comunidade que desenvolve, é importante levar em consideração as atividades que elas desenvolvem na propriedade. Olá, meu nome é Jean. Vou falar um pouco sobre localização. Na hora da gente escolher o local, a gente tem que ter critérios importante na hora da escolha do local. Porque eu tenho que ver que se é um local de fácil acessibilidade, tanto física quanto social, se todo mundo consegue estar na onde eu escolhi. Uma neutralidade seria, por exemplo, não ter interferência política ou de qualquer membro de comunidade, ou que seja, ou que pelo menos seja em um lugar público. Olá, meu nome é Hudson Ramon. Dentro dos passos para a preparação de uma DRP, eu vou estar falando do tópico 4.5, que se trata dos materiais. A seleção de materiais e documentos é de grande importância, pois é neles que irão assegurar os registros de resultados de documentação, e os resultados têm que estar bem documentados e acessíveis. Além disso, os resultados têm que estar de equipe envolvida com a DRP. Então tem que estar de fácil acesso e fácil entendimento, tanto para a equipe da DRP quanto para a comunidade. Então, dando continuidade aí à apresentação, né? Dentro dos 7 passos aí na preparação do diagnóstico rural participativo, que é o DRP, eu vou estar falando sobre o item 4.6, que ele é o cronograma. Então, uma vez que é preparado esses 7 passos, eles devem ser visualizados no plano ou no cronograma do diagnóstico. Não existe um formato pré-definido na qual deve se seguir, já que ele vai adaptar a cada necessidade, né, desse DRP. E aí, no geral, ele inclui algumas coisas, como por exemplo, as datas de cada passo do DRP, a técnica que vai ser utilizada, o tipo de intervenção, quais os participantes da comunidade, os responsáveis pela equipe do DRP, a execução e o objetivo de cada ferramenta ou da reunião. Esse cronograma ele é um marco inicial, ele é um ponto de partida e ele deve ser modificado ao longo do diagnóstico. Isso porque ao longo do trabalho, ao longo desse planejamento, ele vai surgir mudanças em relação ao ponto inicial. Então, deve ser modificado, né? E frequentemente são feitos novos planos e cronogramas. Dentre os planos, o geral ele inclui tudo da fase de preparação até a entrega do relatório final e um cronograma mais detalhado da fase de campo. A primeira fase ali naquela visita talvez seria até a observação com o participante.
O que é? Realmente tentar participar do dia a dia do produtor para entender por que ele faz o que ele faz daquele jeito, sabe? Realmente entrar na vida do produtor, para obter, além de obter uma confiançazinha ali com ele, para ele ver que realmente está querendo ajudar e entrar, entender o que ele está fazendo, mas realmente para servir como base para os próximos passos. E da segunda fase, ou até a primeira, que poderia até ser usada na primeira fase já de aproximação, seria uma entrevista rapidinha ali de 10 a 15 questões, realizada sempre com 2 pessoas, uma para perguntar a outra, para ali realmente fazer as anotações, que seria realmente uma entrevista, deixando bem claro o produtor que você quer, ser bem ético nessa questão, para entender ali a realidade do produtor, sabe? Fazer questões bem abertas, por que o senhor produz isso? O que o senhor acha de tal assunto? Como estimular? Como é que o senhor conseguiu uma produção tão boa de milho nesse ano? Como é que o senhor conseguiu passar pela seca, sabe? Realmente tentar estimular o produtor a ele se abrir e escutar. Estar aberto a escutar, estar aberto a realmente ter paciência para deixar o produtor falar e para você entender mesmo qual que é a realidade do produtor. Mapas e maquetes. Bom, estes permitem a participação de todos os membros da comunidade e constituem um dos instrumentos mais variáveis e comuns da DRP. Em alguns casos, os mapas também podem ser utilizados para visualizar diferentes alternativas para soluções de problemas. Existem diversos mapas aí conhecidos, né? E eu irei falar sobre algum desses. Bom, o mapa de recursos naturais. Esse mapa, ele mostra os diferentes elementos do uso do espaço, tendo como foco os recursos naturais. Ele serve para análise e discussão sobre toda a situação atual dos recursos daquela comunidade e com isso é possível ter uma base ali da potencialidade e também das limitações existentes nessa comunidade. Esse mapa ele é feito da seguinte maneira: a gente vai começar com os elementos, né? Por exemplo, como rios, estradas, vai delimitar ali toda aquela comunidade, inserir a vegetação, tipo de solo e depois os demais elementos. Mapa da propriedade. Esse mapa ele mostra todos os detalhes produtivos e de infraestrutura social e tem como objetivo analisar e entender a organização produtiva da propriedade. A partir do que o dono daquele terreno fala, né, das informações que ele repassa, vai ser feito esse mapa, sempre começando pela casa onde ele vive e depois seguindo para os demais elementos. Mapa de fluxo econômico. Esses mapas eles apresentam as relações entre os diferentes elementos do sistema produtivo dentro e fora da comunidade. Ele tem como objetivo representar como se interrelacionam os diferentes elementos do sistema produtivo, então, agrícola, pecuário, florestal, serviços e também toda a comercialização. E como esse mapa ele é feito? Vai desenhar ali no centro, né, os elementos produtivos da comunidade e ao redor desenhar os elementos econômicos externos dessa comunidade. Travessia e caminhada transversal. Basicamente, realizada uma caminhada em toda a comunidade que vai percorrer todo o espaço, né, em seus diferentes usos. E logo depois dessa caminhada, com os dados que foram anotados, vai ser feito a discussão, né, e a elaboração do diagrama. O calendário permite analisar todos os aspectos relacionados ao tempo. Pode-se destacar atividades que ocupam mais tempo, as épocas dos diferentes cultivos, seus respectivos períodos agrícolas. Quando utilizados? Em geral, são utilizados na primeira fase de pesquisa do diagnóstico rural participativo. Os calendários costumam ser realizados depois dos mapas iniciais e travessias. São vários tipos de calendário: agrícola, histórico, sazonal. Eu vou falar um pouco de cada um deles. Calendário agrícola mostra as informações sobre as estações agrícolas e atividades produtivas na comunidade. O objetivo é identificar os produtos que são cultivados na comunidade e em que tempo são realizados. Aqui temos um exemplo de calendário agrícola. Para realizá-lo, assim como todos os outros, são realizadas reuniões ou assembleias, são discutidos primeiro a escala de tempo e de que forma que eles vão decidir as atividades e o extensionista só intervém em caso de dúvida. Um exemplo de calendário agrícola.
Calendário de atividades. Trata-se de um calendário agrícola ampliado. Além das atividades agrícolas, inclui atividades sociais e culturais. Gera discussões sobre a distribuição do tempo disponível e a possibilidade de melhorias ou mudanças. Um exemplo de calendário de atividades. Calendário sazonal. Esse está relacionado com ciclos naturais sazonais, como chuvas, secas, tempestades, e entre outros, e as consequências que ele levam para a comunidade. O objetivo destes está relacionar os ciclos e de que forma eles influem na comunidade, discutir as influências deles em relação aos outros. Um exemplo de calendário sazonal. E, por fim, calendário histórico. Esse mostra a história da comunidade, as mudanças que teve e o que influenciou em relação ao sistema de produção com essas mudanças, né? O objetivo dele é visualizar fatos, experiências e mudanças que influíram de forma decisiva para o desenvolvimento comunitário. Um exemplo de calendário histórico. Agora falando um pouco sobre os diagramas. Os diagramas permitem analisar de maneira acessível todos os aspectos complexos e interrelacionados. Podem ser visualizados tanto as relações de causa e efeito, como a árvore de problemas, que é um diagrama, como intensidade e importância de relações institucionais, que é o diagrama de Venn, comerciais de produção, que são os fluxogramas de comércio e produção. A árvore de problemas, como eu tinha falado antes, relação de causa e efeito, onde as raízes são os problemas, o tronco, problema propriamente dito, e os galhos são as consequências. O diagrama de Venn, que é a inter-relação entre a comunidade e outras instituições. A de comercialização, que é o destino da produção. E, por fim, o fluxo de produção, desde o preparo da terra até o armazenamento. Matrizes. As matrizes, em geral, comparam diferentes opções para poder classificá-las, analisá-las, hierarquizá-las ou avaliá-las. Para isso, se trabalha com critérios que permitem fazer esta comparação. Enquanto as matrizes de comercialização pertencem à primeira fase da pesquisa de uma DRP, as matrizes de avaliação, as alternativas à hierarquização são definitivamente ferramentas da segunda fase de uma pesquisa. O cenário de alternativas se aplica, em geral, nas últimas partes dessa segunda fase, para fixar e concretizar as medidas que a comunidade torna finalmente para enfrentar os seus problemas. Matriz comercial, matriz de comercialização, representa as informações sobre o processo de comercialização de produto e os agentes que a realizam. O sistema de produção está integrado numa rede de intercâmbio de produtos entre o meio rural e o meio urbano. Portanto, é importante resgatar informações dos ganhos comerciais e da caracterização própria do ponto de vista da perspectiva da comunidade. Aqui seria um esquema de como seria feito essa matriz de comercialização. Por exemplo, o arroz consumido na comunidade foi de 80%, a venda para outra comunidade, por exemplo, para a zona rural, para a zona urbana, vamos supor, de 10%. Um alto consumo de 10%, o preço para comerciante de R$30 o saco de 60 kg e um preço final para o consumidor de R$60 o saco de 60 kg. A matriz de comandas sociais. Essas matrizes caracterizam a diferença social e econômica da comunidade, identificando pelo mesmo comunitários. Aqui tem a terra, o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Por exemplo, a terra, de 0 a 10 hectares, quantas famílias tem? É a matriz de organização comunitária. Essa matriz analisa os grupos organizados da comunidade. Aqui a gente vê o FOFA, né, da atividade de produção, comunidade rural da Zona da Mata, as fortalezas, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Matriz de priorização de problemas. Por exemplo, aqui nessa daqui, a ferramenta que permite de maneira fácil priorizar os problemas identificados durante o diagnóstico segundo sua importância ou urgência. Vou estar explicando um pouco sobre o tópico
6.8 Análise de gênero. Análise de gênero é uma parte integral de um diagnóstico participativo. A relação de gênero influi em todos os aspectos de uma sociedade, tanto produtivo como sociais. As medidas que tomará a comunidade para melhorar sua situação igualmente terão uma repercussão nestas relações e devem ser analisadas e discutidas previamente. A análise de divisão de atividades de mulher e do homem de um grupo social específico torna visível o trabalho que desempenha cada membro da família. Para uma boa análise de gênero, a gente utiliza alguns tipos de ferramentas, que é analisar a rotina diária das atividades que são realizadas por mulher e por homem, feita a divisão. O uso do tempo, isso é uma ferramenta mais utilizada com as atividades agropecuárias ou atividades de campo ou atividades domésticas. A distribuição de tarefas vai ser dividido as tarefas no meio dessa sociedade. A matriz da tomada de decisão é quem é o responsável pelas tomadas de decisões. E mapa de onde, após o trabalho, existe um maior fluxo de movimento, onde as pessoas procuram estar, procuram estar dialogando ou algo do tipo. Então, além dessas ferramentas aí faladas anteriormente, né, a gente tem aí as ferramentas chamadas tradicionais, como, por exemplo, os questionários, as análises de dados secundários, as fotos aéreas ou as fotos de satélite. Então, antes de fazer o uso, né, a incrementação de uma nova ferramenta, sempre é bom perguntar se a quantidade de informação que vai ser usada nessa ferramenta ela é realmente necessária e se ela vai ser de fácil compreensão de todos. Então, não adianta fazer o uso, né, inserir uma nova ferramenta, se não vai ser de fácil acesso e de fácil compreensão da comunidade. A criatividade nessa parte ela não tem limites. Então, sempre quando cumpridos certos critérios e respondidas algumas perguntas-chave na elaboração de uma nova ferramenta. Aqui a gente tem um exemplo, né, de algumas perguntas-chave, como por exemplo, qual que é a informação adicional que gera essa ferramenta? Qual que é a vantagem frente às ferramentas que eu já venho utilizando? Cumpre critérios de fácil entendimento e desenvolvimento? Vai permitir analisar a informação colhida facilmente? Uma vez elaborada uma ferramenta, é imprescindível ensiná-la antes de utilizá-la na comunidade. Então, reunir todo mundo, fazer um passo a passo ali de como que funciona, quais que são as vantagens daquela ferramenta que você está inserindo. E sempre bom lembrar que há imprevistos, né? Detalhes que não foram considerados anteriormente. O importante aí é levar essa questão em conta para que o desenvolvimento ele seja o melhor possível. Além disso, o respeito às pessoas a quais vamos fazer o DRP não nos permite utilizá-las como cobaia. Então, essa relação de confiança ela não deve ser quebrada para não prejudicar o trabalho que vem sendo realizado. Pode-se ainda criar ou fazer adaptação, né? Fazer a adaptação das ferramentas já utilizadas, considerando aí o diferente público que você vai trabalhar, como por exemplo os quilombolas, os indígenas, os pescadores artesanais. Como exemplo aí de fundir duas ferramentas, a gente tem o mapa da comunidade. Então esse mapa ele reúne tanto o mapa social como o mapa de recursos naturais. Aí aqui a gente tem uma fotografia que vem falar um pouco mais de uma ferramenta criada para trabalhar o ciclo de vida dos peixes em uma comunidade no Rio Grande do Sul, que são pescadores artesanais. Então aqui a gente tem 3 espécies diferentes de peixes e todo o ciclo desse animal até o ponto de comercialização. Análise, documentação e apresentação. Análise final é o momento mais difícil do DRP, pois o que fazer com todo o conhecimento adquirido durante o diagnóstico para melhoria do conhecimento da comunidade atual. Quantitativo versus qualitativo. A análise quantitativa não se aplica a este documento, pois se 30% das mulheres não se dedicam à agricultura comercial,
eu não sei o porquê isso ocorre. Então a análise quantitativa não se aplica, aplicando aí só a análise qualitativa. Documentação. A documentação ela começa a partir do desenho do DRP e o acompanha durante todo o processo até a apresentação final. A apresentação é o final do DRP e finaliza a partir da socialização e da revisão de todos os resultados obtidos durante todo este processo. E é de suma importância que a comunidade participe, pois é ela que irá fazer a autogestão deste documento para alcançar todos os objetivos determinados pelo DRP. Obrigado.